Você é não muçulmano? É, sim, eu sou. Muito obrigado. Certo. E essas orelhinhas de gato, o que tá rolando aí? Ah, é que eu tô curioso. Eu só tenho um senso de humor. Cara, sabe, eu gosto de tirar sarro de mim mesmo. É só isso. Certo. Posso ajudar? Então, eu tô meio que em uma encruzilhada na minha vida. Eu fui, criado como cristão. Sou americano, sabe? E, de qualquer forma, passei a maior parte da minha vida sendo criado como cristão. Meio que indo de igreja em igreja. E só, para te dar uma ideia de como minha família era meio inconstante, meu pai fazia a gente ir a várias igrejas diferentes. Eu fui batizado 3 vezes em tipo, 3 igrejas diferentes. Então, minha infância foi bem estranha. E aí, com os 19 anos, eu saí da igreja. Não queria mais nada a ver com isso. Eu era mais ou menos ateu, agnóstico, como você quiser dizer. Isso foi há uns 12 anos. E, agora, eu quero me reconectar com Deus de novo. Mas eu realmente não estou convencido sobre o cristianismo. E na minha universidade, alguns rapazes foram gentis o suficiente para me dar um corão. E, de qualquer forma, eu tenho lido isso, e eu fiquei realmente surpreso, para ser sincero, lendo isso, porque não era nada parecido com o que as pessoas me contaram. Eu achei que muita coisa fazia sentido. Tinha muito amor e muita beleza nisso. Então, principalmente, eu tô ligando porque eu quero falar sobre as pessoas que me deram o Corão, na verdade. Foram elas que me mandaram para você. Então, achei que poderia te fazer algumas perguntas sobre isso. Se tá tudo bem. Sim, claro. Pode falar. Sim. Então, minha primeira pergunta. Quando se trata disso é: Ah, vocês. Um, no Islã, vocês acreditam? Pelo que eu vi, a forma como vocês veem Jesus é mais como ele era meio que, quase como Adão, quase no sentido de que ele era um profeta, tipo, quase como se ele tivesse vindo de uma mãe virgem. Mas ele não era o filho de Deus. No Islã, a gente não tem o termo filho de Deus para ninguém. Não é só sobre Jesus. A gente acredita que a ideia não faz sentido. E isso é o que eu pergunto a cristãos. Quando você diz filho de Deus, você precisa de um dos três significados. Se você está usando linguagem, a linguagem tem significado. Então, quando você diz a palavra filho, tem significados possíveis. Ou é metafórico. Quando você vê um velho cruzando a rua e vê um jovem e diz: Meu filho, me ajuda a atravessar a rua. Claro, isso é só uma forma metafórica de dizer filho. Ou você tem um filho adotivo, onde você pega o filho de outra pessoa e adota essa pessoa. Ou um filho biológico. Na linguagem, você não tem outra opção. Essas são as únicas três opções que temos na linguagem. Então, quando você diz que Jesus é o Filho de Deus, ou que alguém é o Filho de Deus, qual opção é essa? Se você diz que é metafórico, isso significa que ele não é realmente o Filho de Deus. É só um termo usado. Se você diz que é biológico, então Deus engravida e dá à luz no 9º mês. E eu não acho que seja o caso. E se você diz que é adotivo, então, qual versículo ou qual? De onde você tirou essa ideia de que Deus adotou Jesus? Adotados todos os cristãos, porque a Bíblia diz que todos os cristãos são filhos de Deus, essencialmente. Então, a única opção que você tem, essencialmente, seria a ideia de metáfora. E a ideia de filiação significaria que Deus cuida de você, olha por você, ele te cria, etc. Dessa forma, enquanto você vive sua vida, porque ele cuida de todo mundo. E isso significaria que o filho ali não deve ser usado de jeito nenhum. E depois, isso foi mal interpretado como significando um filho real de Deus. Tem cristãos acreditando que esse é realmente o filho de Deus. E quando você começa a dizer para eles que a Bíblia fala que todo mundo é filho de Deus, aí eles ficam confusos. E eles não têm uma resposta porque acham que Jesus é único de certa forma, mas ele não é. Se você olhar para a Bíblia por esse ângulo, todo mundo é literalmente um filho de Deus. Então, nós rejeitamos toda a ideia do filho de Deus. Sim, e ela faz uma comparação entre Adão e Jesus. Mas essa comparação se deve às afirmações que os cristãos fazem sobre Jesus. É por isso que dizem que ele é Deus. Ele não tinha pai. Ele nasceu de forma miraculosa. A gente vê que Adão não tinha mãe nem pai. Então é ainda mais miraculoso do que dizer que alguém não tem pai. Dizer que alguém não tem mãe nem pai.
Então, se vocês acreditam que Jesus é Deus por causa disso, então vocês também deveriam acreditar que Adão é mais digno de ser Deus, essencialmente. Então, há a comparação que é feita no Alcorão sobre essa coisa específica, que Alá o criou do nada e disse, seja, e assim foi. O exemplo de Jesus diante de Alá é como o de Adão. Ele o criou do pó. Ele disse, seja, e assim foi. A ideia de seja, e assim foi. Alá disse a ele, seja, assim como Adão não precisou de pai. Alá disse a Adão, seja. Então, faz sentido. Eu não sei. A Bíblia meio que joga as palavras para todo lado, e eu realmente não. Tipo, eles o chamam de filho de Deus, mas então ele é Deus. E eu? Não sei, tem muita coisa. Ah, é realmente, é. Simplesmente não faz sentido para mim. Não tem lógica nenhuma. Eu também. Eu realmente não. Uma coisa que sempre me deixou confuso sobre o cristianismo é que, você sabe, quando eu mencionei que tinha mudado de igreja várias vezes, o pastor da minha igreja, na verdade, fugiu com a esposa de um dos diáconos. Então, ok, você sabe, isso é interessante. Certo. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas enfim, deixando isso de lado, tem essa coisa meio legalista. Tipo, eu acho que as pessoas já falaram sobre isso antes. Mas é meio que legalista. Estrutura da salvação. Para onde? Eu não sei. É meio que a gente. Eu não sei. Tem essa ideia no cristianismo de que você meio que tá sempre, tipo, dizendo quão ruim você é como pecador. Mas a gente não foi feito por Deus. Então, dizer que a gente é, tipo, inútil, é quase como cuspir na cara de Deus, não é? O objetivo de admitir que você é pecador é para melhorar. Sabe, eu não sei, eu sinto que muitas vezes os cristãos meio que, usam o fato de serem pecadores para meio que se colocar nesse lugar onde não faz sentido fazer nada. Eles podem justificar a própria pecaminosidade. Não, não, isso é uma ótima observação, porque isso é um fato. Eles sempre dizem que todos nós somos pecadores. Eles sempre usam isso como uma desculpa. Basicamente, é o jogo de Satanás que ele jogou com o cristão. Ele diz que tem uma diferença entre eu cometo pecados e faço o meu melhor porque eu não sou perfeito, que é o que o islamismo te ensina a fazer. Sim, você vai cair às vezes, mas você ainda faz o seu melhor. Você volta, você se levanta. Dê o seu melhor para seguir os ensinamentos de Deus, porque essa vida é um teste. Você não vai ser perfeito, sim, mas tem uma diferença entre isso e dizer eu não sou perfeito, portanto eu vou fazer o que eu quiser. Então, esse é o jogo que o cristão fez os cristãos caírem. Basicamente, é tipo, ok, a gente não é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós caímos da glória de Deus. Blá, blá, blá. Você nunca pode ser bom, então você não precisa ser bom, sabe? Porque você nunca pode ser perfeito, então você não precisa fazer nada de bom. Isso não faz sentido. Não é tipo nada ou algo. Tem um meio termo. É tipo, ok, eu tô lutando, tô fazendo o meu melhor. Ao mesmo tempo, fazendo o melhor que eu posso. É isso que o islamismo te ensina a fazer. Isso é. A verdade. É tipo, é uma boa observação da metodologia cristã, sabe? Essencialmente. Então é uma metodologia falha, basicamente. E olha, quando você olha para Jesus, ele disse para o povo seguir os mandamentos, e ele mesmo seguiu. Se não fizesse sentido para você fazer boas ações, não faria sentido para Jesus, nas próprias escrituras dele, estar fazendo boas ações. Por que Jesus estava jejuando então? E por que ele não comia carne de porco? E por quê? E por que ele está dizendo para o povo seguir a lei se não faz sentido? Se você não vai ser perfeito em nada disso, essas coisas simplesmente não fazem sentido. Basicamente. Entendi. E eu quero dizer, tem evidências claras. Eu, eu, eu não sei se essa parte. Eu não li todo o Alcorão. Na verdade, eu não li o Alcorão. Por quê? Me corrija se eu estiver errado, mas o que eu tô lendo tá em inglês. Então, na verdade, não é o Alcorão, mas é meio que a tentativa das pessoas de comunicar o Alcorão. Não, é uma parte do significado do Alcorão. Basicamente, é isso que você pode dizer. Não é o significado completo. Porque, obviamente, quando você traduz uma coisa de uma língua para outra, a língua não consegue encapsular tudo.
por causa da eloquência da língua árabe e da deficiência da língua inglesa. Sabe, você não consegue realmente encapsular todo o significado a menos que você use o Miniter. E eu geralmente dou esse exemplo para as pessoas, se elas tiverem o Alcorão com elas, se elas tiverem a mesma tradução internacional, que é aqui. Eu recomendo ir para o capítulo 112 e ver quando Allah usa o termo as-samad. E aí, se você for para as notas de rodapé, ele traduz o absoluto, o eterno, o suficiente para todas as necessidades de toda a sua criação, o perfeitamente completo. Tudo isso é só a explicação de uma palavra na língua árabe. 5 letras. As-Samad, sabe. Então, você precisaria de muito mais para explicar e detalhar a eloquência da língua árabe. Então, sim, o que você está lendo é o significado do Alcorão, basicamente. Tradução do significado do Alcorão. Não tudo, mas o máximo possível, basicamente, dos versículos. Entendi. Uma coisa que realmente me conquistou quando eu estava, porque eu sou estudante de história. Então, eu estava realmente, foi muito interessante para mim, porque a mini especialização. A coisa que, tipo, eu tenho estudado é o período em que o califado surgiu. Então, eu fiquei realmente impressionado ao ler o Alcorão falando sobre coisas que iam acontecer e que ainda não tinham acontecido. Tipo, eu acho que o que realmente me impressionou foi que o Alcorão previu como o Império Romano ia perder uma batalha contra os persas, mas eles iam recuperar tudo, que é exatamente o que aconteceu. E você sabe, como? Você sabe, eu quero dizer, como eles poderiam saber disso? Sabe, não tem você sabe, isso me pegou de surpresa. É, para ser preciso. É como se as respostas estivessem no capítulo 30. Os romanos foram derrotados. Então o primeiro diz que eles foram derrotados. Não é. Não prevê que eles serão derrotados porque já estavam derrotados naquela época, mas diz que eles vão voltar. Sim, essa é a profecia do profeta. Que a paz esteja com ele. Através do Alcorão. A profecia que fala que a paz esteja com ele. Diz no Alcorão que os romanos vão voltar. E ele dá um prazo, basicamente, de quando eles vão derrotá-los, de 3 a 9 anos, especificamente. E quando diz que eles foram derrotados, menciona um fato muito interessante. Diz, na terra mais baixa, na língua árabe, que significa a terra mais baixa. E hoje sabemos que, geograficamente, esse é o ponto mais baixo abaixo do nível do mar. O que é algo que o profeta não poderia ter sabido, ou não só ele. Qualquer um na época não poderia saber disso. Eles viram aquele lugar perto do mar, etc. Onde eles perderam foi o ponto mais baixo geograficamente abaixo do nível do mar. Então, isso é uma coisa muito pequena que é mencionada no Alcorão. Mas isso te dá uma dica da natureza miraculosa, de que isso é de Deus. Só de te dizer que eles foram derrotados na terra mais baixa. Então continua dizendo quando exatamente eles vão se recuperar. E a parte interessante é que é quando ele dá. Essa profecia é: se você olhar para a atmosfera política daquela época, todo mundo disse, todo historiador disse, que esse é o fim do Império Romano. Por que eles tomaram Antioquia, tomaram Damasco, tomaram Jerusalém, que era o coração do Império Romano, porque era o Império Cristão. E o lugar de Jesus, o coração do Império Romano, etc. Onde ele veio, onde ele pregou, foi em Jerusalém. Então, quando eles tomaram isso, as pessoas disseram que esse era o fim do Império Romano. E eu sempre digo para as pessoas lerem a carta do rei persa e como ele se dirigiu ao rei romano, quando ele estava dizendo para ele, entrega seu cachorro, isso e aquilo. E ele estava, tipo, completamente menosprezando ele naquele momento em que o derrotou. É tipo, você já era, basicamente. Basicamente, você só vai falar com alguém assim quando eles, sabe, eles perderam. Mas então o Alcorão, contra todas as probabilidades, especialmente porque os árabes pagãos estavam zombando dos muçulmanos. Estamos dizendo que esses romanos, que são o povo do livro, estão perdendo e, politeístas como nós, que é, os 5 adoradores persas estão sendo derrotados, então eles estavam zombando deles. Então o Alcorão, contra tudo isso, disse, não, os romanos vão voltar e eles vão derrotar os persas. Foi exatamente isso que aconteceu. E sim, então, claro, isso não pode acontecer, a menos que seja uma revelação de Deus. E se você disser que, ok, esse é o que você disse, você ganhou você mesmo. Ou, tipo, você sabe, nós já vimos esse tipo de profecia, então como você explicaria isso do seu ponto de vista? Então, como alguém que não é muçulmano, como Muhammad poderia saber essas informações? Sim, a única maneira possível. E eu não acredito nisso. Mas a única maneira que eu poderia explicar isso é se
Se, ou se, foi colocado depois. Essa é a única maneira que eu poderia ver isso. Mas se eu me lembro corretamente, vocês, tipo, as palavras do Alcorão são exatamente como estavam quando foram escritas originalmente, certo? É. Não só isso, mas o fato de que, você sabe, primeiro, temos a história escrita. Por exemplo, das Crônicas de Teófanes, que era um historiador grego. Ele tem a data, o momento em que isso aconteceu, o evento. E então temos o fato de que a Surat al-Rum, capítulo 30 do Alcorão, foi revelada em Meca. Foi revelada em Meca. Era um capítulo mecano. Pelo consenso de todos os estudiosos e historiadores, era um capítulo mecano. E a vitória foi quando o profeta foi para Medina depois. Então, é basicamente impossível para você escrever isso depois que o capítulo foi revelado antes, essencialmente. Então, quando se trata de um evento anterior, não há dúvida sobre isso, porque o capítulo da Surat al-Rum foi revelado. Talvez você possa dizer 619, 620 ou 21. E a derrota começou bem mais tarde, e terminou por volta de 627 ou algo assim. Então foi bem mais tarde. Ah, sim, sim, foi uma guerra longa. Isso, é certeza. E a parte engraçada é que, é por isso, se foi tipo, depois, porque ninguém apontaria a esse fato. Você sabe, as pessoas são todos os seguidores deles mesmos. Como é que eles vão seguir esse cara? Você tá dizendo isso depois? Então, é uma coisa ridícula de se dizer, se as pessoas investigam de forma irracional. A gente vai ter críticos e pessoas dizendo, ah, isso aconteceu depois. Ah, eu acho que você travou. Talvez. Beleza. Nossa, Deve ser a internet. é. Tá chovendo lá fora de qualquer jeito. Tá chovendo aqui também. Você tá na Europa, né? Algum. Sou americano. Tá chovendo na América. E aqui também. Tá chovendo aqui. É, mesmo. Entendi. Bom, espero que isso não aconteça de novo, porque eu tô gostando disso. Mas, enfim, onde eu tava? Mesmo, eu fiquei tão distraído com o meu problema de internet. Eu te perguntei como soube disso. Me dá um exemplo. Você disse só, nós refutou essa ideia. Não é possível. Qual é a sua explicação agora? Se esse for o caso, como você faria? Não, eu quero dizer, eu concordo totalmente com você. Isso não faz sentido. E eu quero dizer, você só precisa olhar para, tipo, mesmo que você não seja uma pessoa espiritual, se você apenas olhar para o que Muhammad conquistou. Quer dizer, o cara criou. Desculpa, não quero desrespeitá-lo. É, se é, ele criou o, ele não criou. É, mas quero dizer, ele inspirou. Ele, o que ele foi inspirado a fazer. Ele, um, estabeleceu uma nova unidade política. Uma nova unidade espiritual. Uma nova, só, cultura e tudo mais. E era da Arábia. Até, até a Espanha moderna. Eu acho que isso é insano. Quero dizer, se você está só olhando para isso, se você está só tentando comparar, quero dizer, a gente nunca para de falar sobre o Império Romano e Alexandre o Grande. Mas isso era muito, muito maior. Sim, e é. E o fato de que o Império Romano em si foi derrotado pelos muçulmanos, e não só os romanos, mas também os persas. E o fato de que os dois se juntaram a um exército. Eu acho que o Khalid ibn al-Walid derrotou os dois, o que foi bem engraçado. Então, se você quiser ler a história diz muito, claro. Mas a razão pela qual estou te perguntando é essa. Se você disser, ok, a única maneira de ele saber disso é através de Deus, então você basicamente tem que afirmar que ele é o mensageiro de Deus. Isso não seria a conclusão lógica e necessária. Quero dizer, eu tô aqui por um motivo. Ok, então você quer aceitar o Islã. É isso que você está dizendo. Eu definitivamente quero. Isso, certeza. Eu diria que o maior problema é a mulher que entrou antes de mim. O é como eu disse, eu tô em um lugar bem, tipo, eu tô. Eu tô em um lugar agora onde, sabe, eu tô no sul. Você sabe, minha família é incrivelmente cristã. Minha namorada é católica romana. Então, definitivamente não é a coisa mais apoiadora. Então eu só preciso encontrar um horário e um lugar para saber, tipo, como eu faria isso.
Mas sim, não, quero dizer, eu tenho. Tem algo que o Islã tem, que nenhuma outra religião parece ter. Tipo, para mim, eu não diria que sou o maior fã do Andrew Tate, mas eu acho que algumas das palavras dele ressoaram comigo. Onde ele estava falando sobre como é a última religião que saiu. Sabe, você pode, sabe, usar camisetas dizendo todo tipo de coisa sobre Deus e o cristianismo. Nada vai acontecer com você, mas se você fizer isso em um país islâmico, você vai se dar mal. Você tá encrencado, sabe? O que? Eu acho que é realmente verdade. Eu tenho uma pergunta, e é a respeito de, bem, eu tenho muitas perguntas. Mas o hijab, se eu pronunciei isso corretamente, então, obviamente, quando alguém ouve a palavra hijab, pensa no lenço que as mulheres usam na cabeça. É isso que realmente é, então, porque pelo que eu ouvi, é mais um. É meio que uma coisa metafórica, que, para mulheres, significa uma coisa certa, e para homens, significa outra. Hijab, na língua árabe, significa apenas uma barreira entre dois objetos. Vamos dizer que algo que tem isso se torna uma barreira entre você e outra coisa. Agora, muita gente tenta dizer que os homens têm hijab e isso, e usam essas terminologias porque, essencialmente, eles têm medo de dizer que as mulheres deveriam usar o hijab. Então eles querem, meio que, sabe, deixar isso o mais legal possível dizendo, ok, um homem tem hijab também. É uma coisa bem simples. O hijab tem sido usado historicamente para se referir às mulheres, e não se refere apenas ao lenço na cabeça. Hijab não é só uma cobertura de cabeça, né? Isso não é o queimar, sabe? Queimar é isso. O que você cobre a cabeça. Hijab é. Estamos dizendo que você tem uma barreira entre você e o gênero oposto. Quando se trata da cobertura, porque isso pode ser agora não apenas roupa e cobertura, mas também comportamento. Mas quando se trata de roupa e cobertura, a mulher tem que se cobrir. Obviamente, existem duas opiniões principais entre os estudiosos aqui. Mas o mínimo que ela tem que cobrir é tudo, exceto o rosto e as mãos. Tudo, exceto o rosto e as mãos. Então o pescoço tem que estar coberto. O cabelo está coberto. As mãos até aqui, basicamente. Certo? Esses dois. E o rosto. Isso pode ficar a critério de alguns estudiosos. Alguns dizem que mesmo esses deveriam ser cobertos. Se uma mulher não os cobre, não há problema. Do ponto de vista do Islã, basicamente, o que ela cobre não pode ser algo que seja transparente. Não pode ser algo que seja muito justo e mostre a forma do corpo dela, como mulheres que usam jeans e esse tipo de coisa, né? Isso vai contra o propósito e tem que ser folgado, basicamente, descobrindo o corpo dela. E agora? Quando se trata disso também, não faz sentido mostrar. Você não pode mostrar seu rosto e colocar maquiagem. Isso também vai contra o propósito. A ideia toda é ter uma barreira entre você e o gênero oposto, as pessoas que podem se casar com você, essencialmente. Então, cobrir o corpo e depois colocar um monte de maquiagem. Passar maquiagem no rosto vai contra o propósito, né? Isso não é o que o Islã está te dizendo para fazer, mas também o comportamento é uma coisa importante. É como baixar o olhar, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Ou seja, você tem que baixar o olhar, os olhos quando está olhando. Você não olha, não fica encarando o gênero oposto, etc. E agora também a fala, a maneira como você fala, quando você fala com o sexo oposto, as coisas que você diz, etc. Não podem ser coisas que atraem o gênero oposto ou que incomodam, como algumas pessoas dizem. Então, o hijab é isso, é toda essa ideia. Agora tem uma coisa chamada aura, que é aquilo que você não pode mostrar do seu corpo. Aquilo que você não pode mostrar para as pessoas. O que acabamos de dizer sobre as mulheres é que elas têm que cobrir tudo, então tudo que elas não podem mostrar. Isso seria considerado aura do ponto de vista do homem. Ele tem que cobrir da barriga, essencialmente do umbigo até o joelho. Aqui, isso é o que você tem que cobrir. Estamos falando do que é obrigatório agora. Isso é o que você tem que cobrir como homem. Então isso seria considerado uma parte que você tem que cobrir como homem. E obviamente, sim, aqui tem um ensinamento diferente entre homens e mulheres, porque homens e mulheres são diferentes. E o que atrai os homens é diferente do que atrai as mulheres. Não faz sentido para eles fazerem as mesmas coisas. Esses são os princípios islâmicos, mas a gente não chamaria isso necessariamente de hijab, como algumas pessoas tentam fazer. Eu não concordo com essa terminologia masculina de hijab. Beleza, entendi. Entendido.
Mas os homens, claro, eles têm que baixar o olhar. E não falar com o gênero oposto desnecessariamente. Não ficar sozinho com o gênero oposto desnecessariamente. Não tocar o gênero oposto. Isso é tanto para homens quanto para mulheres, essencialmente. Nossa, então nada de interação fútil. Tipo, se homens e mulheres vão interagir, tem que ter um propósito. Essencialmente, tipo, a questão é que, como homens, a gente sabe a razão pela qual os homens lidam com as mulheres. Muitos homens podem fingir que isso é tudo, menos o que realmente é. Bom, você sabe, a gente sabe por que os homens lidam com as mulheres. Então, se nós mulheres podemos lidar com os homens por outros motivos, por que a psicologia dos homens funciona de forma diferente? Tem até estudos sobre isso. As coisas que elas se interessam são bem diferentes do que os homens se interessam. Então, o Slandemiter protege ambos os gêneros nesse caso. Hoje em dia, tem mulheres, muitas mulheres, que usam os homens como carteiras e outras coisas. Principalmente, olha, a América é o exemplo perfeito da humilhação do gênero masculino, né? O que acontece com eles nas mãos das mulheres? Certo. Essencialmente, por lei e até legalmente, né? O que essas mulheres fazem nesses sites? Eles querem entrar nisso, mas ambos. Os gêneros podem se usar, essencialmente. Use a fraqueza do outro gênero. Uma mulher pode usar a fraqueza de um homem. O fato de que ela sabe o que ele quer e que ele é fraco quando se trata disso. E o homem pode usar as mulheres porque ele diz palavras, e elas se apaixonam emocionalmente por essas palavras. E então ele age de uma maneira completamente diferente. Allah conhece a minha natureza, a natureza das mulheres e a natureza dos homens. E ele dá comandos para proteger ambos os gêneros que serão adequados para cada época e cada lugar. Então, é basicamente isso. Entendi. Eu diria que o Canadá é pior que os Estados Unidos, mas vocês não estão muito longe disso. Certo. Eu sei que os canadenses não vão gostar desse lugar. Eu não conheço muito o Canadá porque os Estados Unidos estão na vanguarda. Por que na vanguarda? Geralmente, está tudo nas redes sociais, Hollywood, todas essas coisas. Então, é por isso que tem muito mais conhecido sobre a América do que sobre o Canadá, eu diria. Ah, com certeza, cara, é só uma piada. Não, é. Mas estou tentando pensar se teve mais alguma coisa. Acho que é isso para mim. Ok. Então, obviamente, você é bem-vindo a aceitar o Islã. Se você quiser aceitar o Islã agora, ou se está sentindo que quer fazer isso depois, fica totalmente a seu critério. É a sua decisão. Uma vez que você sabe que algo a verdade importa. Não adie. Podemos viver a qualquer momento. Se Deus disser isso é verdade, mas você não aceitou, você não tem nada a dizer porque admitiu, testemunhou que é verdade. E você sabe, no fundo, que é verdade. Agora, quando se trata da família, todos enfrentam dificuldades, todos têm lutas, tem muitas coisas que você pode precisar deixar, muitas coisas que você pode precisar mudar. Ninguém pode te dar uma versão mais doce das coisas. Essa é a realidade. Você vira muçulmano. Tem coisas ruins na sua vida que você precisa deixar. Você deixa. Você não está deixando elas por motivo que elas te fazem mal. Então, quando Allah diz, deixe-os, é porque eles não são bons para você. Então, e a mesma coisa que eu estava dizendo para a mulher antes, né? Vai ter dificuldades, mas no final, as pessoas aceitam. Eles vão acabar aceitando o fato. Ok, isso é a verdade. Agora, é seu trabalho, basicamente, também contar às pessoas a verdade. Por que você se importa com elas, com as pessoas ao seu redor, para explicar para elas por que você tomou essa decisão? Porque no final, não foi só, você acordou um dia e decidiu, é porque tá barulhento. Você fez pesquisa, chegou à conclusão de que essa é a verdade com base na sua pesquisa, e essa deve ser sempre a resposta. Se alguém perguntar, ok, por que você fez isso? Aqui tá a razão. Por causa de 1, 2, 3, 4. E é isso. E as pessoas? Ok, sempre tem uma reação negativa no começo se as pessoas são muito religiosas em uma religião diferente. Mas com o tempo, eles começam a entender um pouco mais. Isso é sempre o caso, mas tem uma luta no começo, sabe? E Allah diz no Alcorão: não pense que você vai dizer eu acredito e não vai ser testado. É assim que essa é a evidência que a gente acredita. Qualquer um pode dizer eu acredito, mas quando o teste chega, aí a gente sabe quem realmente acredita e quem não é tão forte na fé. Então eu vou deixar a decisão com você. Faça agora ou depois, como preferir. Sabe, eu não vou te empurrar para nenhuma decisão. Eu tenho um amigo muçulmano muito próximo com quem eu quero fazer isso. Graças a Deus, sem problema. Então eu vou fazer isso lá. Mas essa foi uma conversa muito útil. Eu agradeço. Sem problema. De nada. Inshallah, vá com ele se quiser ir à mesquita ou fazer isso. Fique à vontade para fazer isso, e você pode vir a qualquer hora se tiver perguntas.
Foi bom conversar com você. Beleza, sim, tchau, tchau. Você voltou. Você tem algo em mente que queria fazer? Sim, eu só queria seguir em frente. E só, sabe, você fez a oferta. Então, eu tive um tempinho para refletir. Então, aqui estou. Beleza, então vamos fazer isso. Inshallah, você tem isso dentro de você. Vamos deixar você ir, né? Inshallah, eu vou dizer primeiro em inglês. Beleza, beleza. Tá bom, vamos dizer que eu testemunho. Não há nada digno de adoração. Não há nada digno de adoração exceto Allah. Exceto Allah. Testemunho. E eu testemunho que o profeta Muhammad é seu mensageiro, e servo, Mashallah. Ótimo. Então vamos dizer isso. Mas vamos dizer em árabe de novo devagar. Você diz Ashadu. Hã? Lá. La ilaha. Ilaha ila. Ila. Allah. Allah. Vashadu Vashadu. Ana. Ana. Muhammad. Muhammad. Razul. Razul. Allah. Allah. Mashallah. É isso aí, irmão. Feliz por você. Você vê, Subhanallah. Às vezes é como se o Satanás estivesse nos impedindo de certas coisas que são fáceis. Subhanallah, Allah facilitou para a gente. Allah facilitou para a gente. Ele abriu a porta para a gente. Ele disse: vem, eu quero te guiar. Quero mostrar sinais. Eu quero te mostrar evidências para se aproximar dele. E às vezes o Satanás tenta fazer o quê? E quanto a isso? E quanto a isso? E quanto a isso? Ele está tentando fazer de tudo para te manter nessa vida mundana, sem aceitar a verdade. Tô feliz, irmão. Que Allah te mantenha firme na verdade, inshallah. E, você sabe, seus pecados anteriores são perdoados no Islã, desde que você pratique o Islã. Agora, o importante é permanecer nisso, realmente praticar, trazer isso para sua vida e então trabalhar com isso dia após dia, inshallah. Ok. Você viu meu e-mail ou não? Eu ainda não cheguei a ver meu e-mail. Meu e-mail para enviar suas informações é este. A gente já teve contato antes. Ah, tá bom, interessante. Beleza, então você pode me mandar mensagem onde eu te mandei antes, porque eu mandei mensagem para muita gente. Desculpa, eu entendi, tá bom. Foi no Instagram, né? Eu acho que era Gmail. Gmail, tudo bem. Então você pode me mandar outro Gmail. Você tem e já tivemos contato. Manda seus dados, inshallah. Vou te conectar com as pessoas, inshallah. E se pudermos seguir daí, inshallah. Ok, irmão, todos estão felizes por você. Mashallah, Mariando Lila, estão felizes por você. Eles te recebem como um novo irmão no Islã. Que Allah te preserve, te mantenha bem. Tá bom, eu vou te deixar. Tchau.